Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês, como a gente tem costumado fazer em alguns momentos, para trazer mais um conteúdo, né, importante nesse segmento em relação à manutenção da nossa saúde emocional, com o pilar de saúde mental e da nossa longevidade e saúde física que a gente está trazendo aí para vocês. E no que a gente, qual é o conteúdo que a gente está trazendo hoje? A relação do eixo intestino-cérebro, no que se diz respeito ao comportamento, à cognição, né, as doenças neurodegenerativas, mentais, as adicções, a qualidade de sono, né, como o intestino está intrinsecamente relacionado com uma manutenção, né, de uma excelência de todos esses itens que eu trouxe. E como é que isso vem sendo, aliás, né, visto e vem sendo estudado? Como é que isso tem sido protocolado? Bom, todo mundo sabe, a partir da clínica, da observação clínica, que a partir daí se começa a entender as interrelações. Então, eu vou falar de coisas muito simples que podem observar ou nas pessoas ou em si próprios, em se tratando dessa participação. Quem é que já não sentiu aquele friozinho na barriga diante de uma prova, diante de um desafio, de uma situação exigente? Quem é que já não teve uma alteração do trânsito intestinal, uma diarreia, uma disenteria, diante de alguma notícia? Sim, de uma hora para outra, assim, sem estar relacionado à ingestão de algum alimento ou o contato com algum vírus ou bactéria. Pois é, a grande maioria de nós, e quanto mais vivemos, mais experiências vamos tendo, né, e mais a gente vai tendo a oportunidade de vivenciar esses fatos, muito as nossas emoções são sentidas e vivenciadas no sistema gastrointestinal. E muito do nosso intestino também é transmitido ao nosso cérebro através do nervo vago, nervo grande, que leva todas essas informações. O sistema nervoso entérico, como é assim chamado, o sistema nervoso, as terminações nervosas que estão ali no intestino, são mais de 100 milhões de neurônios, eles têm uma comunicação direta com o cérebro através do nervo vago. E como é que o cérebro interfere no intestino? Através de hormônios, adrenais, através do cortisol, através de emoções que sentimos e que liberam uma série de substâncias, né, entre outras coisas. Então, é uma via de mão dupla, aonde as informações do intestino vão para o cérebro e as informações do cérebro vão para o intestino. E o que acontece? Quando a gente tem informações e um sistema hormonal, nutricional e de neurotransmissores que estão equilibrados em homeostase, a gente tem, né, exatamente toda uma função, tanto cerebral, que envolve cognição, acúmulo de memórias, comportamentos, respostas emocionais. A gente tem isso funcionando de uma maneira correta e vice-versa acontecendo com o intestino. Mas aí vocês precisam entender que a questão intestinal ela envolve também a participação dos nutrientes que são resultados daquilo que a gente ingere como combustível vital para a nossa subsistência,
a nível energético, né, inclusive, e esse combustível, né, ele precisa ser adequadamente processado, digerido e absorvido para que toda essa homeostase possa se realizar, né, e se adequar. E para que isso aconteça, o que que a gente precisa, tá? A gente precisa de uma população de bactérias que a gente pode chamar de microbioma, ou microbiota intestinal, um universo de bactérias que estejam em equilíbrio, tá? E possam proporcionar ali uma permeabilidade intestinal adequada, porque o intestino precisa selecionar o que é bom para ser absorvido e o que não vai ser absorvido ser excretado, né? Então, essa permeabilidade, ela depende, além da própria estrutura da parede, dessa barreira, né? E o intestino tem funções também relacionadas com a imunidade, né? Que também dependem dessa barreira e dessa população de micro-organismos, esse microbioma, né, intestinal. E, além disso, né, de toda a função da produção de neurotransmissores que existe dentro do intestino, dando uma ajuda significativa para o cérebro, que tem essa produção também, né, em momentos principalmente de exigência, né? Aí vocês podem dizer assim, mas doutora, como assim? Pois é, no momento de demanda, né, no momento em que a gente está sendo exigido por estresse, por doenças, estudo com gestantes, né? E a gestante, eh, foram dados para essa gestante lactobacilos raminosos de um tipo específico HN01, né, que a gente tem um subtipo, tem uma família. Hoje em dia a gente já tem assim cepas que são específicas dentro de uma linhagem única, né? E se observou que essas gestantes tinham um nível de ansiedade e de distúrbios comportamentais, seja eles de emocionais ou até mesmo na questão da compulsão alimentar, muito menores, né? Então, começaram a ser feitos uma série de estudos com populações de bactérias intestinais e se presenciou, né, por conta disso, melhoras no caso de você utilizar aquelas cepas específicas ou em pacientes que tinham quedas imunológicas frequentes, alterações comportamentais, adicções, também começaram a estudar a microbiota desses pacientes, dessas pessoas, e se verificou esse desequilíbrio. Além disso, a gente tem aí vamos dizer assim, uma população, ou vamos dizer assim, uma composição de nutrientes que são as fibras, que ali no processo do trabalho do intestino se transformam em ácidos graxos de cadeia curta, né? Propionato, butirato, entre outros, que têm uma ação no cérebro, né? Que tem uma ação no processo digestivo, que tem uma ação anti-inflamatória, né? Então, em caso de doenças metabólicas, como diabetes, como doenças autoimunes, a gente tem um perfil, a própria hipertensão, entre outras, né? A gente tem um perfil de uma inflamação subclínica que fica ali rondando o organismo. E esse microbioma intestinal equilibrado, ele ajuda, ele diminui a expressão desses marcadores inflamatórios que são consequentes dessas doenças, né? Então, vamos lá. A população de bactérias que seriam necessárias e suficientes para que esse microbioma fosse equilibrado, ou seja equilibrado, melhor dizendo, depende de uma série de fatores. O equilíbrio dos seus hormônios,
dos seus neurotransmissores, depende daquilo que você come, né? Então, os pré-bióticos são fibras, né? São fibras de boa origem, muitas vezes, que junto ali do processo digestivo ali no intestino, eles se transformam nesses ácidos graxos de cadeia curta que vão ter essa ação específica. A questão da resposta imunológica, ela está intrinsecamente ligada a todo esse mecanismo de funcionamento do intestino. A produção de neurotransmissores também está intrinsecamente ligada a toda essa grandeza e essa excelência de funcionamento. Porém, o que a gente escolhe para comer, né, a qualidade daquele nutriente, também vai interferir, porque dentro do processo de formação de neurotransmissores, a gente tem os precursores diretos dos neurotransmissores, que vêm dos nutrientes, a gente tem o ambiente que favorece e a gente tem os cofatores. Vou dar um exemplo. Na formação de serotonina é importante a gente ingerir o triptofano, né? Ou na forma de 5-hidroxil, na forma de L-triptofano, ele vai ser transformado ali em serotonina, nessa presença dessa microbiota saudável, né? Com vitamina B9, vitamina B6, vitamina B12, vitamina B3. Então, se esses nutrientes estiverem em equilíbrio, né, funcionando ali, né, nesse mecanismo, a gente vai ter um nível de produção de serotonina adequado que vai nos ajudar, inclusive, né, no nosso sono, na manutenção do nosso sono, no nosso comportamento, em relação à alimentação, no nosso comportamento emocional, né, em relação ao estresse, na nossa cognição, né, específica. A dopamina também é produzida, né, ali no intestino. Então, no nosso foco, a nossa memória. A grande maioria dos neurotransmissores tem produção também no sistema nervoso entérico, como eu disse no começo, tá? E esse sistema, através do nervo vago, tem uma comunicação com o intestino e o cérebro, através dos neurotransmissores, dos hormônios, também interfere a, a, a função do intestino. Vou dar um outro exemplo prático para a gente sair um pouco aqui da parte científica, né, da parte fisiopatológica específica. Quando a gente tem um estresse e a gente tem a produção excessiva de cortisol, o que acontece? O cortisol, ele aumenta a produção do ácido clorídrico fora do momento digestivo. Esse ácido clorídrico, ele pode desequilibrar o pH dessa microbiota intestinal, alterando, né, essa homeostase, esse equilíbrio. Além disso, ele pode desnaturar o processo digestivo, né? Porque o processo digestivo ocorre numa dinâmica, numa sequência, aonde o cortisol, o ácido clorídrico, ele, na hora que você olha para o alimento e começa a querer comer, ele vai sensibilizando aqueles órgãos que produzem as enzimas digestivas, né? Então, o processo é como se fosse uma orquestração para que você pudesse digerir, né? Quebrar os alimentos, digeri-los adequadamente, eles chegarem no destino e poderem ser absorvidos. Então, o próprio estresse corriqueiro, ele pode ser um fator, né? De quê? Desequilíbrio dessa microbiota. Uma outra coisa pode acontecer. A adrenalina, a noradrenalina, ela pode alterar a motilidade, né? A motilidade é a capacidade que o intestino tem de fazer os movimentos, a propulsão ali dos alimentos, né? Então, por uma outra via. E outras coisas a nível externo, por exemplo, o uso de antibióticos excessivos, de anti-inflamatórios, o uso de anticoncepcionais orais, né? O uso de álcool, de tabaco, alguns alimentos processados, metais pesados, contaminantes ambientais. Então, tudo isso, seja isolado ou em conjunto, tem uma capacidade de fazer uma disruptura nesse equilíbrio, né? E assim alterando.
Então, por que que a gente está conversando isso? Porque, na verdade, tudo é importante, né? Olha, eu quero emagrecer, né? Vamos lá, a grande maioria das pessoas querem emagrecer, querem ficar bonitas. Se você não tem uma microbiota saudável e equilibrada, isso vai ser um empecilho para que você consiga perder o peso e sustentar essa sua perda de peso. Emagrecer não significa somente fazer um balanço negativo daquilo que você come e daquilo que você gasta. Significa você também ter um empecilho para que você consiga perder o peso e sustentar essa sua perda de peso. Emagrecer não significa somente fazer um balanço negativo daquilo que você come e daquilo que você gasta. Significa você também ter uma engrenagem que funcione adequadamente e onde você possa ter um nível de nutrição adequado para que você possa ter saúde, para que você possa ter respostas imunológicas, para que você possa ter um nível cognitivo satisfatório, para que você possa ter um cérebro otimizado, né? E possa enfrentar o nosso dia a dia, né? Então, por que que eu estou trazendo isso? Porque a nossa saúde e a nossa nutrição verdadeira, né? Aquele combustível que nos mantém equilibrados, começa no intestino, né? Começa na escolha, né? O processo de mastigação é muito importante, né? A gente vai conversar sobre saúde bucal num outro momento, né? Porque sem uma saúde bucal equilibrada e eficiente, a gente não consegue mastigar, a gente não consegue iniciar o processo digestivo, né? Apropriadamente, obviamente. Então, para vocês verem, como tudo tem relação com, né? A pequenas coisas. Então, o que que eu posso fazer? Escolher bem meus alimentos, mastigar bem a minha comida, ter um processo digestivo que funcione. Se a gente já começa a ter um processo digestivo inadequado, aí eu sinto distensão, eu tenho constipação, ou eu tenho diarreia, ou eu tenho alergia à lactose, ou intolerância a glúten, isso aí já começa a ser um sinal ou um sintoma de uma disfunção ou de uma doença, e isso vai atrapalhar todos os outros processos, inclusive isso que a gente está falando aqui, que é a nossa relação intestino-cérebro, né? E o nosso cérebro comanda tudo, né? Através das nossas centrais, a nossa mente também está dentro do cérebro, o nosso emocional está dentro da nossa mente, então você já viu que fica tudo difícil, conturbado, né? Se a gente não consegue ter exatamente toda essa engrenagem funcionando de uma forma adequada. Então, eu estou trazendo esse conteúdo, que é um conteúdo que tem sido muito falado. A gente tem outros eixos hoje em dia, né? Eixo intestino-pele, intestino-pulmão, intestino... N eixos, mas a questão aqui que eu estou trazendo hoje é a questão do intestino-cérebro, porque a gente vem trazendo conteúdos relacionados à saúde emocional, com o pilar da saúde mental e fazendo parte do nosso script aqui de longevidade, né, de autonomia, de independência, de manutenção do estado de saúde e principalmente, né, no que se diz respeito à prevenção de doenças, principalmente de doenças neurológicas, de distúrbios neurofuncionais, é muito importante essa manutenção. Então, o intestino ele se torna importante desde os nossos mais tempos, desde que nós estamos no ventre das nossas mães, ali já começa a colonização. Então, as gestantes precisam ter também essa noção que é importante elas terem esse cuidado, né, no que se diz respeito a essa manutenção. O tipo de parto interfere muito, os vários estudos mostrando, né, que o parto normal favorece muito mais a manutenção de uma microbiota saudável, o aleitamento materno, né? Após isso,
o menor uso possível de antibióticos e de substâncias. É óbvio que a gente vai usar quando precisa, né? A escolha de uma alimentação adequada, de um ambiente que seja propício, né? E tudo aquilo mais que a gente possa fazer no sentido, de nos manter melhor, paramentados, com melhores ferramentas para lidar com tudo aquilo que nos acontece, né. Então, eu trouxe essa questão, se vocês quiserem deixar aqui alguma pergunta, se vocês quiserem me mandar também alguma pergunta pelo direct, eu estou super à disposição, tá. Se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo, por esse tipo de abordagem, vocês podem me seguir aqui no Instagram, nos meus canais, no YouTube, entrar lá via no meu link, no link da bio tem um site, vocês podem entrar, tá bom? A gente tem trazido esses conteúdos justamente para mostrar para vocês que muitas vezes, assim, coisas muito simples, né, coisas que cada um de nós podemos observar e fazer no dia a dia pode nos melhorar, mas é muito importante que seja um processo individual, que muitas vezes, na ausência da melhora, com a melhora da alimentação, com a melhora do manuseio do estresse, nós, procuremos profissionais habilitados. As intervenções nutricionais, muitas vezes, elas são suficientes, né, para que a gente melhore bastante, toda essa dinâmica. A hidratação, né, a gente sabe disso, o exercício físico, tudo isso tem uma ação muito positiva, mas uma vez que não tenham, essas respostas, melhoradas ou funcionando de uma forma adequada, eu os oriento a procurarem, profissionais habilitados para que possam ser feitos os melhores diagnósticos. Hoje em dia a gente tem um estudo no microbioma especificamente, tá? A gente tem, como tratamento o uso de probióticos, reguladores, intestinais, de pós-bióticos, de pré-bióticos, uso de enzimas digestivas, de populações específicas de cepas que vão ser favoráveis, a algumas situações, entre outras coisas, tá. Até mesmo, a gente pode fazer transplante de microbiota fecal, isso é feito já, tá, com muito bons resultados em alguns pacientes, inclusive, mas a gente pode começar com coisas mais simples. E eu posso vos afirmar que ter um intestino saudável com uma microbiota, um microbioma saudável, é um dos pilares para que a gente tenha saúde, resposta imunológica, bem-estar, tá? E para que a gente possa envelhecer com qualidade e com menor chance de adoecimento em vários segmentos, ok? É isso. Um beijo para vocês, tá? Beijo grande da doutora Sil.